Visando combater as irregularidades dos contribuintes pessoa física, a Receita Federal criou pelo menos 8 novas declarações nos últimos anos para levar informações ao fisco. Segundo a própria Receita Federal, mais de 711 mil declarações de imposto de renda caíram na malha fina em 2013. No Espaço Técnico de hoje, falaremos sobre cruzamento de informações, que é a checagem eletrônica dos dados apresentados pelos contribuintes que são confrontados com as informações recebidas das fontes pagadoras. Para falar sobre este assunto, temos em nossos estúdios Kátia D'Angelo Terriaga, contadora pós-graduada em gestão empresarial e professora universitária, e Neuza Prone Teixeira da Silva, empresária contábil e conselheira do CRC-SP. Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos para tratar de um tema muito importante. Os profissionais de contabilidade, junto com os contribuintes, devem a cada dia se preocupar em gerar informações corretas e transparentes, pois o fisco tem intensificado o cruzamento de informações, fechando o cerco cada vez mais. A Receita Federal do Brasil, a Secretaria da Fazenda e as prefeituras, por meio da recepção de obrigações acessórias, cruzam as informações em busca de irregularidades e, consequentemente, o contribuinte se autofiscaliza. Para tratar do assunto em questão, buscamos uma matéria publicada no Jornal do Estadão, divulgada no dia 31 de dezembro de 2013. Essa publicação trouxe a informação que a Receita Federal promete mais rigor na fiscalização das empresas. O secretário, Sr. Carlos Alberto Barreto, diz que o fisco vai intensificar o cruzamento de dados para combate de irregularidades. O cruzamento dessas informações ocorre por meio de diversas obrigações que os contribuintes e os órgãos reguladores devem cumprir, principalmente no âmbito federal, além da geração do SPED, que é um sistema público de escrituração digital, que abrange informações que estão sendo compartilhadas pelos entes federais, estaduais e municipais. No que diz respeito às pessoas físicas, nos últimos anos, o fisco cruza informações de pelo menos 8 declarações com a declaração de imposto de renda pessoa física anual. Dentre essas declarações, nós temos a DMED, que é a Declaração de Serviços Médicos, ao qual as entidades e profissionais da área de saúde informam quanto e quando cada contribuinte pagou por serviços médicos. Isso se torna importante porque as despesas médicas são despesas dedutíveis na declaração de imposto de renda pessoa física. E com isso, o fisco tem controle se o valor informado foi o valor pago de fato. Em relação à DIRF, que é uma declaração de imposto de renda retido na fonte, é uma declaração onde as fontes pagadoras informam para os fiscos, para a Receita Federal, o valor pago de rendimentos e o valor de imposto retido, onde a Receita faz o real cruzamento da renda informada pelo contribuinte em sua declaração. Já a DECRED, que é uma declaração de operações com cartões de crédito, as operadoras de cartão de crédito informam os movimentos acima de 5 mil. Em relação à DIMOB, que é uma declaração de informações sobre atividades imobiliárias, as administradoras de aluguéis, imobiliárias, construtoras e incorporadoras informam os valores de aluguéis recebidos e o preço de operações imobiliárias. Porém, o contribuinte deve tomar muito cuidado e atenção em relação a essas informações. Por exemplo, um contribuinte, se ele recebe uma renda de aluguel, ele deve informar essa renda também em sua declaração, para que não haja divergências e inconsistência de dados, pois a Receita Federal tem visão desses rendimentos, tanto os recebidos através de seu trabalho, quanto as outras rendas recebidas através de aluguéis, aplicações financeiras, dentre outras. Continuando nas declarações voltadas para as pessoas físicas, nós temos a DEMOF, que é a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira. Essa declaração ela é feita pelos bancos, que informam nome, CPF e os valores de correntistas, pessoas físicas que movimentam mais de 5 mil e para as pessoas jurídicas que movimentam mais de 10 mil.
A DBF é outra declaração informada referente aos benefícios fiscais. Então, as entidades de assistência sociais, elas informam os valores recebidos de doações. Já a DOI, que é uma declaração de operações imobiliárias, elas são informadas pelos cartórios, títulos e documentos de registro de imóveis. São informados os dados do vendedor, comprador, data de aquisição e venda e seu respectivo valor. O intuito dessa declaração é averiguar se houve ganho de capital na declaração de imposto de renda pessoa física. Havendo ganho de capital, haverá a tributação do IR. Já a DEPREV é uma declaração sobre opção de tributação de planos de previdenciários. Então, as entidades de previdência privada devem informar para a Receita Federal o tipo de benefício de previdência que foi feito pelo contribuinte e o número do seu registro. Observem que todas as declarações, a maior parte delas, visam obter os rendimentos dos contribuintes, bem como as despesas dedutíveis, que são ambas informações que repercutem no resultado do imposto de renda a restituir ou a pagar, se for o caso. De todas essas obrigações, nós podemos observar que a maior parte delas também se estendem para as pessoas jurídicas. Novidades que foram impostas para 2014 para os contribuintes pessoas físicas são que haverá ampliação na apresentação da declaração por aparelhos móveis, como já existiu no ano de 2013, e eu acho que a grande novidade aí para 2014 é que os contribuintes que possuírem certificado digital, a sua declaração já estará preenchida. Em relação à pessoa jurídica, o secretário da Receita Federal, o senhor Carlos Alberto Barreto, comunica que o foco da fiscalização em 2014 será o cerco das operações de planejamento tributário agressivo, prática usada por empresas para pagar menos impostos. Algumas obrigações que compartilham das verificações e cruzamentos do fisco são. Então, aí nós temos uma sopa de letrinhas de obrigações existentes exigidas pelos entes federativos. Então, nós temos a DIPJ, que é a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nós temos a DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, a DIMOB, que já foi comentada, que é sobre as operações imobiliárias, a DACOM, que é uma declaração imposta pelas contribuições, onde nós declaramos as contribuições sociais, a DCTF, que é uma declaração que consta todos os débitos federais da empresa, a GIA, que é uma obrigação acessória da Secretaria da Fazenda, DECRED, RAIS, CAGED, ou seja, uma extensão de obrigações acessórias que são exigidas pelos entes federativos. Essas obrigações, elas são divididas por esferas. Um exemplo aqui muito simples, nós temos algumas obrigações aqui que diz respeito aos entes federativos. No município de São Paulo, nós temos lá a exigência da nota fiscal de serviços tomados. O que seria essa nota fiscal de serviços tomados? Todo e qualquer contribuinte estabelecido no município de São Paulo, independente de ser prestador de serviço, quando tomar serviço de prestadores de outros municípios, estarão obrigados ao preenchimento da nota fiscal de serviços tomados. O objetivo dessa declaração é obter informações se houve ou não a retenção do ISS. Por exemplo, se eu, contribuinte estabelecida no município de São Paulo, tomo um serviço de um prestador de um município vizinho e este prestador do município vizinho não possui cadastro na Prefeitura de São Paulo, o que eu, contribuinte estabelecido no município de São Paulo, tenho que fazer? Reter o ISS. Haverá bitributação? Sim, haverá bitributação. Por quê? Porque o prestador de serviço irá recolher o ISS para o seu município de sede. Porém, por não ter feito o cadastro no CEPOM, que é o cadastro de prestadores de outros municípios, na Prefeitura de São Paulo, ele terá a retenção novamente pelo tomador de serviço. Então, com isso, a Prefeitura cruza as informações se esse prestador de outro município fez o cadastro ou não em sua Prefeitura. Não havendo o cadastro no CEPOM, o tomador paulistano deverá reter o ISS, ainda que tenha bitributação. Outra obrigação acessória existente, e trata até de incentivos para os cidadãos, são as notas fiscais paulistanas, que é a nota fiscal de serviços.
Os cidadãos de São Paulo, eles são incentivados a solicitar nota fiscal paulistana para os prestadores de serviços. Com isso, ele terá incentivos de abatimento no IPTU, créditos e até participação em sorteios. Vale salientar que esses recebimentos da nota fiscal paulistana devem ser informados também na declaração de imposto de renda à pessoa física anual, lá na ficha de rendimentos isentos. Então, vejam, através da nota fiscal de serviço, tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas, as informações são cruzadas com os entes federativos, seja a Prefeitura, seja a Receita Federal. Em relação à Cefaz, no estado de São Paulo, nós temos o Sintegra, que é uma obrigação acessória bastante antiga e ainda praticada pela Secretaria. Nós temos a GIA e a Nota Fiscal Paulista, que tem o mesmo formato e objetivo da Nota Fiscal Paulistana. A diferença é que uma é da Prefeitura e a outra é da Secretaria da Fazenda. Em relação à Previdência Social, nós temos as informações que devem ser informadas para o CAGED, onde constam as contratações e demissões dos funcionários, a RAIS, que vai constar todos os rendimentos do funcionário, e a CEFIP, que consta os dados de Fundo de Garantia e INSS. Todas essas obrigações praticamente estão sendo repetidas no E-Social, o mais novo SPED lançado nos últimos tempos. Em relação à Receita Federal, nós temos uma gama de obrigações acessórias. Temos lá, novamente, a DCTF, DACOM, DIRF, DIPJ, DIMOB, dentre outras várias obrigações. Vamos detalhar um pouquinho sobre isso. A DCTF. O que seria a DCTF? É uma obrigação acessória mensal, onde os contribuintes, pessoas jurídicas, enquadrados no tipo de tributação lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, deverá informar mensalmente para a Receita Federal todos os seus débitos. Então, o contribuinte apura os seus tributos e informa os seus débitos na DCTF. A DIPJ já é uma declaração de imposto de renda pessoa jurídica, onde os contribuintes irão informar todas as suas movimentações patrimoniais e financeiras e tributárias. Então, constará toda a vida da empresa, desde o balanço patrimonial até a apuração de tributos. Já a DIRF, o objetivo da DIRF, que é uma declaração de imposto retido na fonte, o objetivo dessa declaração é ter informações em relação aos rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, bem como a retenção dos impostos, no que diz respeito ao IR, PIS, COFINS e contribuição social. Já a DACOM, apesar dela ser bem semelhante à DCTF, ela tem algumas informações adicionais, onde o contribuinte informa a receita, o tipo de receita e as deduções ocorridas. Então, vejo que a própria DACOM já tem informações para cruzar com a DCTF e com a DIRF. Por quê? Porque na DCTF simplesmente o contribuinte informa os seus débitos, na DIRF ele informa os rendimentos e o imposto retido, já na DACOM as informações são da própria apuração do tributo, como que eu cheguei na minha receita e o que foi deduzido até eu chegar no meu imposto a pagar. Então a DACOM eu vejo que é um cruzamento de DCTF e DIRF. Não podemos esquecer que todas as obrigações estão sendo contempladas, ou seja, abrangidas pelo SPED. O SPED, como o próprio nome já diz, é um sistema público de escrituração digital. Por ser um sistema público de escrituração digital, é um sistema que detalha minuciosamente todos os dados, os documentos das empresas. Então, vejam que o SPED, eu acredito que o objetivo do SPED é extinguir, ou seja, contemplar todas as obrigações acessórias existentes. O SPED vem com o intuito de substituir as declarações apartadas, com o objetivo de contemplar de uma forma minuciosa e detalhada. Então, parte-se da exigência e obrigatoriedade das notas fiscais eletrônicas, seja ela de compra e venda de mercadorias, seja de serviço ou até mesmo de conhecimento de transporte. Além da partida do documento fiscal, nós temos lá a escrituração contábil digital, nós temos a escrituração fiscal digital, nós temos o e-Lalur, nós temos o F-Conte, nós temos agora o mais recente EFD social.
Então, vejam, na nota fiscal, parte-se do fato gerador do contribuinte, o que ocasionou a renda do contribuinte, seja de serviço, seja de transporte, seja de venda de mercadoria. A partir da renda do contribuinte, lá já vai vir toda a carga tributária daquela operação. Vem destacado todos os tributos e se esses tributos geram ou não crédito para o tomador ou o destinatário da mercadoria. Passado a emissão da nota, o contribuinte ele deve replicar, ou seja, informar todos esses dados, né, no ECD e no EFD, onde o contribuinte irá informar novamente todos os dados da nota fiscal e, no caso do ECD, vai acrescentar as suas despesas contábeis. No EFD, vai ter lá suas operações de compra, venda e todas essas operações relacionadas à parte fiscal da empresa. Já no ELALUR, nós teremos lá o lucro da empresa e seus respectivos ajustes e o FCONT contempla também todas essas informações. O EFD Contribuições, antigo EFD PIS e COFINS, é uma obrigação onde nós temos detalhadamente como se chegou à apuração do tributo, nota a nota, de forma analítica. Então, a DCTF, a DACOM, de uma forma ou de outra, está lá contemplada no EFD Contribuições. Por quê? Porque consta os rendimentos, porém, de uma forma analítica, nota a nota, consta as deduções e consta o imposto a pagar da empresa. O EFD Social é o mais novo SPED implantado para os contribuintes. Ele é voltado para a parte trabalhista, onde constará informações de FGTS, INSS e até informações financeiras dos trabalhadores. Bom, para falarmos um pouquinho sobre o cruzamento dessas informações, eu detalhei de uma forma muito sucinta, sem entrar no mérito dessas obrigações, eu coloquei aqui um singelo exemplo de como é feito esse cruzamento. Então, partindo de uma emissão de nota fiscal de serviços de um prestador de serviço, onde através dessa emissão ele coloca lá o tipo e o código de serviço, consequentemente, através desse código estipulado, o fisco já tem uma visão dos tributos que sofrem sobre esse tipo de serviço prestado. E também já terá uma visão se esse tributo tem ou não retenção de imposto. Bom, feito isso, o prestador de serviço emite a nota, destaca o código de serviço, tem lá a sua respectiva tributação, no final do mês ele vai lá e apura o seu tributo. Feita a apuração do tributo, havendo retenção de imposto, o que acontece? O tomador de serviço vai e informa na DIRF o tipo de rendimento pago para o prestador de serviço e o quanto foi de imposto retido. Lá, em contrapartida, o prestador de serviço informa a sua receita, ou seja, a sua base de cálculo do tributo e o tributo devido em sua DCTF. Replica essa informação de uma forma mais detalhada na DACOM, através do tipo de rendimento e a dedução, e, por fim, entrega a sua DIPJ de uma forma sintética, ou seja, de uma forma sumarizada anualmente ou trimestralmente, no caso de alguns tributos federais. Já o EFD Contribuições, ele recebe todas essas informações desde o momento de partida da emissão da nota fiscal de serviços até a finalização do cálculo do tributo, porém de uma forma analítica, de uma forma detalhada, minuciosa. Por quê? Porque lá no EFD Contribuições nós teremos que destacar nota a nota até chegar no montante final de tributo apurado no respectivo período. Torna-se uma obrigação acessória mensal. Então, vejam que uma simples emissão de nota fiscal pode chegar a uma finalização de cruzamento de dados e o fisco consegue ter uma informação desde o código de serviço até se é devido ou não a retenção do respectivo tributo. Bom, pessoal, em relação ao cruzamento de informações, espero que vocês aproveitem os dados passados para vocês na data de hoje e espero ajudá-los no dia a dia desse conflito de obrigações que nós, contribuintes e profissionais de contabilidade, devemos entregar.
Estamos aqui no espaço técnico da TV CRC com a professora Kátia. Professora Kátia, o nosso tema cruzamento de informações. O secretário da Receita fará um cerco às empresas que fazem planejamento tributário agressivo. No que consiste esse planejamento? Para a Receita Federal, planejamento tributário agressivo é toda atuação que busca uma economia tributária no limite de entendimento da lei. É o contribuinte que arrisca e pode construir uma situação para tentar não ser alcançado pela norma tributária. Ele constrói a forma jurídica e, às vezes, sem um propósito negocial efetivo. Com a emissão das notas fiscais eletrônicas pelo contribuinte, o fisco toma conhecimento dos impostos a serem arrecadados. Se o documento eletrônico tem as informações necessárias para a cobrança de todos os impostos da carga tributária, por que a necessidade das demais obrigações acessórias? Ao meu ver, o objetivo das obrigações acessórias, as demais obrigações acessórias, tem por objetivo cruzar as informações se a tributação está adequada, pertinente ao tipo de mercadoria ou serviço. O SPED Contábil 2015 irá contemplar também a DIPJ? Sim, o SPED Contábil, a partir de 2015, conforme divulgação do cronograma da Receita Federal, irá contemplar a DIPJ. O que ocorrerá é que a DIPJ não será mais uma obrigação acessória apartada. O objetivo da DOI para a pessoa física é somente verificar se houve ganho de capital? Não. O objetivo da DOI, além da verificação de ganho de capital, tem por objetivo verificar e cruzar a informação se o aumento de patrimônio do contribuinte condiz com os seus rendimentos. Professora Kátia, muito obrigada por vir no nosso espaço técnico. Em nome do CRC, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço a participação, espero que o público goste e que venha participar de outros espaços técnicos. O espaço técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias e CRC-SP Conversa. Então, continue ligado na TV CRC-SP.